Meus irmãos, eu os convido a abrir as Escrituras em Marcos 7, 14 a 16. Marcos 7, 14 a 16. Continuando as nossas exposições em Marcos 7, 14 a 16. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Marcos 7, 14 a 16. Eu vou fazer a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção esse trecho das Escrituras. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Nosso Deus, Pai maravilhoso, nós estamos diante da palavra inspirada do Senhor. A tua própria boca é quem a fez, por assim dizer. Toda essa Bíblia é a tua palavra, e é um privilégio enorme termos a Bíblia, poder lê-la e poder ouvir e meditar nas Escrituras. Que nós entendamos nisso, ó Deus, tua providência santificadora e salvífica para o teu povo, uma vez que não há vida espiritual sem a pregação da palavra do Senhor. Tendo esta realidade em vista, quero lhe implorar que o Senhor nessa noite me dê a graça de ser fiel, porque quando os pregadores são fiéis e pregam a correta palavra do Senhor, já não são mais eles quem falam, mas é o Senhor que fala através deles. O nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Salvador, ainda exerce o ministério profético, o qual o Senhor conferiu a ele, e ele faz isso no céu, e faz isso falando através das Escrituras, através da pregação das Escrituras, da leitura das Escrituras. Então me ajude a ser fiel, para que seja Jesus falando com o teu povo, e abençoe para que o teu povo seja fiel ao ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso que Jesus disse, que nós nesse momento nos desvencilhemos de todos os empecilhos lá de fora e dentro do nosso coração mesmo, para ouvir a palavra. Que o Senhor nos livre do sono, do cansaço, do abatimento, do tédio, e que o nosso coração tenha prazer na tua lei, porque este é um sinal daqueles que são verdadeiros crentes, salvos pelo Senhor. Que Satanás não venha furtar a tua palavra dos nossos corações nessa noite, pelo contrário, ela caia nesse solo novo, solo a Deus dado por ti, para produzir frutos, e que isso redunde em honra, glória, louvor somente do Senhor. O que João Batista disse, nós repetimos hoje: convém que ele cresça e nós venhamos a diminuir. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 7 de Marcos, e os dois primeiros sermões que contemplaram o versículo 1 até o versículo 13 nos mostraram uma grande disputa entre os fariseus e escribas e Jesus Cristo. Os escribas e fariseus queriam condenar Jesus por uma falsa religiosidade. A ideia deles é que a religião de Jesus era falsa, era ruim, porque Jesus não seguia as regras que os seus antepassados haviam inventado, ou seja, os costumes dos anciãos. Jesus então mostrou para aqueles escribas e fariseus que na verdade eles estavam errados, porque eles seguiam palavras de homens, enquanto que a palavra de Deus eles não seguiam. Jesus então intitulou esses homens de hipócritas, citando Isaías 29, 13, que mostra que o hipócrita é aquele que aparenta ser uma coisa, mas é outra.
aparenta piedade, santidade, fé, mas dentro o coração está eivado, cheio de pecados. E o hipócrita também, ele segue regras humanas, mas o coraçãozinho dele está longe de Deus, ou seja, a religiosidade dele é só externa. O que vem agora? A partir de agora, até o verso 23, Jesus vai mostrar o âmago do problema. Qual é o verdadeiro problema do ser humano? Será que é um problema que está externo a ele? Ou será que é algo que é interno a ele? E Jesus faz isso, meus irmãos, e já digo logo, porque nós seres humanos temos uma tendência de nos achar bons demais. Nós temos a tendência de acreditar que a humanidade é boa, que o homem é bom, que está tudo certo com o homem, e que o problema é um problema político. O problema nosso é o Lula no governo. O problema nosso é a falta de escolas adequadas. O problema nosso é a saúde que é precária. O problema nosso é que o nosso salário não dá para nada. O problema do nosso país é que a gente passa 6 meses para pagar imposto. Verdade que todas essas coisas são problemáticas, mas o problema não é esse. Jesus enfrentou essas coisas também, mas ele nunca teve nenhum tipo desse problema. Por quê? Porque o coração dele era puro. Então veja que Jesus vai mostrar para a gente qual é o verdadeiro problema do homem. E o que ele quer nos ensinar com esses 3 versículos aí, com essa parábola central que é o verso 15. A impureza do homem não vem de fora, vem de dentro, do coração pecador. Ou seja, o problema não é que as coisas estão mal do lado de fora, o problema é que as coisas estão mal do lado de dentro. O nosso coração é ruim, e é isso que Jesus quer ensinar. Como que ele ensina isso? Vamos ver. Diz o verso 14 que Jesus convocou de novo a multidão. Nós não sabemos o porquê a multidão foi embora quando a comitiva de escribas e fariseus chegaram para confrontar Jesus. Marcos não relata, nem os outros evangelhos relatam o porquê que essa multidão se afastou. Mas é certo que a multidão que estava ali acompanhando Jesus, quando viu aquela comitiva chegando, se afastou. E depois então da conversa que Jesus tem com os escribas e fariseus, Jesus chama de novo aquela multidão para ensinar aquela multidão. A pergunta é: por que Jesus faz isso? Por que Jesus não deixou para lá e ensinou só para os discípulos? Ele chamou a multidão para ouvir o que ele tinha a dizer. Nós temos alguns motivos, mas o primeiro motivo, e eu creio que é o maior de todos, é por causa da natureza de Jesus. Ou seja, quem Jesus é. Lá em Marcos 6, quando Jesus foi multiplicar pães e peixes, ele olhou para essa multidão e ele viu que essa multidão era como ovelhas que não tinham pastor, e ele ficou com dó delas, com pena delas. Por quê? Aquela multidão era enganada pelos escribas e fariseus desde muito tempo, e o coração daquelas pessoas estava distante de Deus e precisando de pastoreio. Então Jesus chama a multidão porque ele é o pastor compassivo do povo de Deus. Jesus veio para apacentar as ovelhas de Israel. E veja que ao Jesus chamar aquela multidão, Jesus faz algo que para nós é contraintuitivo, porque essa multidão, como a gente já viu várias vezes, era uma multidão rebelde, era uma multidão interesseira que só corria atrás de Jesus para comer pães, para ver coisas lindas. E essa mesma multidão, queridos irmãos, no derradeiro dia da vida de Jesus, vai gritar a plenos pulmões: crucifica Jesus. E ele sabia disso, mas mesmo assim Jesus nutria ternura e compaixão por esse povo. E essa atitude de Jesus de nutrir essa compaixão, essa ternura, é para nós crentes verdadeiros, que não somos essa multidão aqui, um grande alento. Hoje nós contamos com a ternura e compaixão de Jesus. Quando Jesus olha para nós dos céus, Jesus vê pessoas cheias de dúvidas, de lutas internas, de coração em frangalhos, de fé titubeante. E Jesus olha para a gente e ele não olha com raiva,
Jesus não olha para a gente querendo nos destruir, Jesus olha para a gente com compaixão e se comove pelo estado das nossas almas e da nossa igreja, porque Ele é um compassivo Salvador. É verdade que Jesus jamais vai aceitar o nosso pecado, Jesus jamais vai compactuar com as coisas que fazemos de errado, mas Jesus vê o nosso sofrimento e Ele olha para a gente como pecadores, arrependidos e salvos com ternura. E bom, meus irmãos, é que a gente sempre pode contar com essa ternura de Deus, com essa compaixão de Deus para as nossas vidas. Sempre podemos contar que ao chegar diante de Jesus para confessar o triste pecado, para falar das nossas mazelas, Jesus vai dispor-se a ouvir o que a gente tem a dizer. Na sua ternura, na sua amabilidade, Ele é assim, Ele vai ouvir como Ele ouviu Davi. Quantas vezes Jesus teve que ouvir Davi confessar o seu pecado? Quantas vezes ele teve que ouvir aquele homem falar do seu orgulho, das suas mazelas, das suas dificuldades de segui-lo, das suas dúvidas, e ele sempre ouviu. Quantas vezes ele ouviu Pedro? Quantas vezes ele teve que ter paciência com os apóstolos, que não queriam que ele fosse morrer e ser crucificado, que não entendiam quem ele era? Ora, Jesus olha para a gente e sabe que a gente é pó, e Ele vai demonstrar compaixão, e é por isso que Ele vai demonstrar compaixão por essa multidão aqui. E veja que como que Jesus demonstra essa compaixão, está aqui no nosso segundo lugar aqui. Ele mostra compaixão através do ensino verdadeiro. Lembra que os escribas e fariseus estão deixando a palavra de Deus para falar palavras de homens para todo aquele povo? Marcos disse que todo o povo seguia os costumes dos escribas e fariseus, então eles estavam acostumados a ouvir a palavra dos homens, mas o que eles precisavam de ouvir? A palavra de Deus. E quem que deveria providenciar isso e fazer isso? Jesus. Então Jesus, como um bom profeta, como o atalaia de Deus, ele tinha uma missão de pregar a verdade para aquele povo e deixar claro para aquele povo que os fariseus estavam afastando a multidão do caminho da verdade. Por isso, quando Jesus chama esse povo, ele vai mostrar para eles o que? A falsa religiosidade dos escribas e fariseus. Vai mostrar para eles que a religião que eles estão seguindo é má. E meus irmãos, só Jesus pode nos livrar da falsa religiosidade. Quando nós olhamos hoje para as igrejas que pregam um falso evangelho, que pregam curas, bênçãos, prosperidade e coisas do tipo, a gente às vezes fica olhando para aquelas pessoas e não tem um espírito muito compassivo, e esquece que Jesus é quem livra pessoas da religiosidade falsa e que Jesus é quem nos livrou. Ninguém aqui, salvo que exista uma exceção que o Espírito Santo conheça e eu não sei, nasceu com o coração regenerado. Então todos nós nascemos o quê? Pecadores, com falsa religiosidade, com o ego inflado, com orgulho, distantes de Deus, escravos de Satanás, filhozinhos do diabo, todos nós. E o que Jesus fez? Nos livrou dessa religião humana, hedônica, essa religião humana em que nós somos o centro do universo. Então veja, quando você olhar para essas pessoas, lembre-se da compaixão de Jesus pela sua pessoa. Ele te livrou já da falsa religiosidade, e é só Ele que pode fazer isso. Por quê? Porque Jesus está preocupado com a nossa alma imortal. Queridos irmãos, a nossa alma é imortal, a nossa alma não vai se acabar, e o nosso destino é eterno. Jesus estava preocupado com aquelas pessoas, então Ele sabia que o que eles precisavam era a palavra, a pregação, ficar livres da falsa religiosidade, do falso evangelho, porque o falso evangelho, a falsa religiosidade, estas coisas são tão bonitas, tão engendradas, que elas levam o homem para o inferno sem o homem perceber. Ele está achando que está no caminho certo, mas está no caminho errado. E qual era a religião dos escribas e fariseus que Jesus queria livrar esse povo? Primeira coisa, os escribas ensinavam
que a impureza vinha de fora para dentro. A segunda coisa, os escribas ensinavam que os ritos externos, as cerimônias externas de lavar as mãos, lavar as roupas, lavar-se cerimonialmente, podia tornar um homem puro diante de Deus. Então veja, a religiosidade deles era baseada em duas falsas compreensões acerca do pecado do homem e da santidade. E como pessoas que não entendem o que é o pecado de verdade e o que é a santidade de verdade, podem ser puras e salvas diante de Deus? Como que uma pessoa que não tem a mínima noção do que é ser santo pode entender o que Deus requer dela e o que agrada a Deus de verdade? Não tem jeito. É preciso que essas pessoas tenham os olhos abertos por Jesus. Então Jesus, na sua compaixão, está fazendo isso, abrindo os olhos deles, mostrando que a religiosidade deles era um grande problema, um problema que eles não entendiam de onde vinha o pecado e não entendiam o que é ser santo de verdade. E por isso Jesus chama esse povo e fala o que? Ouvi e entendei. Veja que coisa interessante, Jesus não chama esse povo e fala assim, vem aqui e escuta. Ele fala, ouvi e entendei. Essa palavra entender aqui tem a ver com depositar energia para você entender uma coisa, ou seja, você colocar a sua massa cinzenta e o seu fosfatozinho para você entender alguma coisa. Então os ouvintes deveriam colocar suas mentes e corações para funcionar, para entender a verdade que Jesus ia falar. Com isso, Jesus tira uma prática das pessoas que geralmente elas exercitam ao escutar sermões. Tem gente que acha que escutar sermão é uma coisa mística. Olha, eu posso vir na igreja, eu me jogo nos bancos, eu posso cochilar, eu posso fazer o que eu quiser e eu vou sair daqui com entendimento, com uma nova pessoa, transformado. De jeito nenhum. A primeira coisa que Deus ataca é o nosso intelecto, e do intelecto, entre aspas, isso desce para o coração. Ou seja, se Deus não afetar a nossa mente com a lógica e a verdade da palavra, o nosso coração não vai ser afetado. Por isso, Jesus chama entendei. Significa o quê? A nossa mente durante um sermão ou a leitura da palavra, ela tem que estar atenta, ela tem que estar ativa, ela tem que produzir, como se você fosse estudar para uma prova qualquer. Se você fosse estudar para uma prova qualquer, e imagine aqui a área das exatas, né, que é mais difícil ser uma pessoa assim relapsa, né? Você não tem que colocar sua mente naquilo ali e tentar resolver os problemas, fazer ali aquelas equações. Tem como você fazer aquilo ali assistindo Netflix, né, de costas? Não tem como. O sermão tem que ser assim. A gente tem que ouvir com diligência. É mister, ou seja, é necessário que nós estejamos ali com todas as nossas faculdades sendo exercitadas para a gente aprender o sermão, para que essa verdade caindo na mente, o Espírito Santo abençoe, levando ao coração. Então Jesus não quer que a gente escute as coisas de qualquer jeito. E o que Jesus queria que eles escutassem? O que Jesus queria que eles entendessem? Nós vamos ver. Mas ao falar entendei, Jesus quer livrar essas pessoas do legalismo, dessa religiosidade falsa que estava aprisionando eles, através da única coisa que pode nos libertar da mentira, a verdade. Por isso Jesus disse certa vez: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso conhecer a verdade da palavra de Deus para que sejamos libertados realmente da mentira, da falsa religião. Por isso é importante a gente entender que é necessário expor a Bíblia através de boa interpretação. Ler Bíblia não é ler de qualquer maneira. Ouvir Bíblia, falar da Bíblia não pode ser de qualquer maneira, porque uma interpretação errada e enganosa nos leva para longe da verdade e nos leva para mais perto
da verdadeira falsa religião. E aqui eu fui propositalmente falar verdadeira falsa religião, tá? Ou seja, vai te levar para longe de Deus. E isso então é extremamente necessário que eles entendessem. O que? Era a palavra de Deus que ia libertá-los. É somente a Escritura na boca de Jesus, a verdadeira exposição que faria com que essas pessoas deixassem a religiosidade vazia e falsa deles para entender a palavra, serem salvas, serem transformadas. Então é necessário conhecer a verdade para praticar a verdade. Essa é a lógica. E em terceiro lugar, isso aqui traz para a gente uma coisa: cada um de nós então é responsável por entender a palavra de Deus. Nós somos responsáveis por isso. Eu vou dar um exemplo simples para você aqui, para você saber o que eu quero dizer e onde eu quero chegar. Imagine que você seja um índio, certo? Agora você é um índio e eu, cara pálida, né? Então você mora lá no meio da Amazônia, certo? Um belo dia você vai para a cidade e você encontra o cara pálida, e o cara pálida olha para você com a cara meio estranha, você lasca a peixeira nele e o mata. O policial vem, te prende, leva diante do juiz. E aí o juiz pergunta: matou por quê? Porque ele só olhou para mim assim. E o juiz falou: mas você não pode matar ninguém por isso não, mas eu não sabia. E aí então o juiz fala assim: então pode ir embora. É assim que acontece? Não. Ele vai falar o quê? Não interessa, pode ir para o Chilindró. É obrigação dele como um cidadão dessa nação saber as leis que o regem e seguir as leis que regem a nação. Ou seja, todos nós temos responsabilidade diante das leis. Significa, do menor para o maior, que todos nós temos responsabilidade diante da lei de Deus, de lê-la, meditar nela, entendê-la, ensiná-la e compreendê-la, guardá-la no coração para praticá-la. Todos nós, todos os seres humanos têm essa responsabilidade, sobretudo aqueles que são verdadeiros crentes. E veja então que infelizmente os crentes têm banalizado muito isso, né? Os crentes dos nossos dias não têm responsabilidade nenhuma ao ler Bíblia, ao interpretar a Bíblia e ao pregar a Bíblia. Qualquer um hoje é pastor, né? Tanto que essa semana eu recebi uma propagandazinha, né, de um amigo meu, zombando, né? Falando assim: ó, conferência para ser ungido pastor. Se você quer ser pastor, venha ser ungido, não importa, venha ser ungido. Isso significa o quê? Que uma pessoa sem condições nenhuma vai tentar explicar uma Bíblia que ela nem entende, que foi escrito numa língua que ela nem conhece, e o que ela vai levar? A uma falsa religião. E milhares vão atrás dessa pessoa para o inferno junto com ela. Ouvir e entender. Somos responsáveis. O que é preciso entender? Verso 15, é o centro do texto. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Jesus chega no âmago da discussão em relação à religião, e ele mostra então o que? De onde brota a religião? De onde brota o problema? Qual que é o centro? O que é que está errado? O que a gente precisa entender? Então Jesus vai refutar o erro de uma maneira que ele já fez antes no Evangelho, através de uma parábola. Isso aqui é uma parábola. E você deve se lembrar, né, que em Marcos, Jesus tem um motivo para contar suas parábolas. As parábolas de Jesus fazem o quê? Obscurecem o entendimento dos ímpios e os que estão indo para o inferno, e trazem entendimento para quem é verdadeiro crente. Então Jesus conta uma parábola de propósito, porque ele daria entendimento aos crentes, faria com que eles entendessem, soubessem qual é a verdadeira religião, de onde ela brota, qual é o problema, de onde esse problema vem, e aqueles que eram corações duros, falsos crentes, seguidores dele por interesse, não entenderiam bulhufas, nada. Seria como falar ao vento para elas. E aí Jesus diz: qual é o problema? De onde vem o mal? Os fariseus estavam pensando que o mal era externo,
Ou seja, é aquilo que vai para dentro do ser humano, que faz o ser humano ser ruim. E veja que eles eram tão hábeis nisso, que eles nutriam o entendimento de que, olha, eu posso ser mal dentro do meu coração, ter pensamentos impuros no meu coração, viver o pecado do meu coração, mas se as coisas externas estiverem bem, significa que eu estou bem com Deus. Essa era a tônica da religiosidade deles, tanto que Jesus teve que ensinar no Sermão do Monte da seguinte maneira: veja o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com interesse impuro ou desejo impuro, já adulterou com ela. Por que Jesus fala assim? Porque os anciãos diziam, o pecado era só aquilo que estava externo. E aí Jesus mostra, não, gente, o pecado é o que acontece em primeiro lugar no coração. O sistema de doutrina seus está errado, e vocês não podem resolver o problema que está no coração com banhos externos, se limpando externamente. Então o âmago da discussão e o âmago do problema do homem não é o que está fora que é ruim, é o que está dentro que é ruim. Deixa eu fazer uma pausa aqui e fazer uma digressão rápida com você, para que você não viaje nisso. Não significa, Jesus não está falando então o seguinte: se você assistir um filme pornográfico, isso não é ruim, porque o mal está interno e aquilo que vem de fora não é ruim. Ele não está dizendo isso. Lembre-se, Jesus está falando aqui do cerimonialismo dos judeus e das leis cerimoniais do Antigo Testamento, que proibiam certas comidas e certas coisas. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, comer carne de porco tornava uma pessoa impura cerimonialmente. Uma mulher, no tempo da sua menstruação, era impura, ela tinha que ficar fora do arraial. Só que aqueles ensinos eram figuras que Deus queria mostrar ao povo a verdade. Sabe quando você ensina para crianças? A gente não ensina para crianças de maneira muito básica, usando figuras e até onomatopeias. Por exemplo, quando você vai ligar o fone A com o fone I, né, para as crianças, dando ai, você mostra uma figura para ela de uma criancinha machucando, e aí você fala A com I dá ai. Não é assim que a gente ensina crianças? Deus no Antigo Testamento ensinou Israel, que era criança, assim, através de figuras, de objetos. Então, proibição de carne de porco e proibição de uma mulher que está no fluxo ficar lá fora do arraial, não significa que o carne de porco trazia o pecado e que ser uma mulher no dia das menstruações é pecado. Não, Deus estava ensinando para eles uma realidade. Qual realidade? Eu sou santo, vocês são pecadores, e a minha santidade e o pecado de vocês nos separam. É isso que Deus estava ensinando para eles, com aquelas leis. Só que eles não entenderam isso. Eles entenderam então, como é que a gente resolve o problema da mulher na menstruação? Uma purificação cerimonial. Como é que a gente resolve uma pessoa que comeu carne de porco? Uma purificação cerimonial. Então eles entenderam o quê? Para a gente resolver o problema, basta fazer purificações cerimoniais. Não entenderam nada. Daí então Jesus mostrar para eles agora a verdade. Não é o que entra no homem que vai fazer mal. Nota de rodapé, né? Hoje tem muita igreja então falando assim com você, né? Não beba Coca-Cola que você está indo para o inferno, né? Coca-Cola é coisa do inferno. Meu amigo, se não é o que entra que faz mal, né? Vai fazer mal só para o seu colesterol ou outras coisas, né? Mas isso não é pecado. Percebeu? É a mesma lógica que os fariseus usam. Mesma lógica. O que essas pessoas não entenderam junto com os fariseus? O que sai do homem é o que contamina. Jesus então mostra que o verdadeiro problema do homem é o coração, e que a verdadeira adoração começa no coração. Jesus identifica então que o homem é mau em si mesmo, e aí ele refuta a ideia de que o homem é produto do meio.
de que é o meio que corrompe o ser humano, né? Quem disse isso aí foi Jean-Jacques Rousseau, né? O homem é bom, mas o meio contamina e perverte o ser humano. Aí vem a Bíblia e fala assim: Jean-Jacques Rousseau, você está errado. É o homem que destrói o meio. Não foi assim? O Éden tinha cardos e abrolhos? O Éden tinha pecado? O Éden tinha briga entre o homem e a mulher? De onde que veio isso? Do coração do homem. Percebeu? Ou seja, quem que destrói as coisas? Quem que traz a maldade para as coisas? O ser humano, porque ele carrega isso dentro do seu coração. Ele é mau no interior. Daí a palavra dizer o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64:6. Sabe o que Isaías está falando? Filhos, escuta aqui o papai falando uma coisa para vocês. Vocês são ruins de dentro para fora, e tudo que vocês fazem é ruim. E não só é ruim, é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Absorvente feminino. Então ele está falando assim: vocês são nojentos diante de Deus, como um absorvente feminino é nojento para nós. É isso que ele está falando. E veja que ele usa a linguagem da lei cerimonial, percebeu? Ou seja, a mulher no dia da menstruação, ela seria impura. O que nós somos diante de Deus por causa do nosso coração? Sujos, impuros, pecadores, nojentos. Ou seja, nós somos moralmente ruins, nós somos maus, e esse mal é que nos afasta de Deus. E veja, isso não é algo que a gente contrai, isso é algo que, como se diz na brincadeira, vem de fábrica. Daí o salmista Davi dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo? Olha, eu nasci pecador, eu sou ruim, eu sou mau mesmo, é assim que eu sou. Davi, ao confessar o seu pecado, ele entendeu de onde que vem os pecados que brotam na minha vida. Tudo que é de mal que vem na minha vida, do meu coração. Eu nasci assim. E então a Bíblia contraria a ideia moderna do ser humano que nós somos bons por natureza, que são as más companhias, as influências, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, que torna a gente mal. Não, você vê coisas más porque o coração é mau. Você gosta de ouvir coisas más porque o seu coração é mau. Meu irmão, acredite no que a Bíblia diz. E veja, de onde que vem isso? Nós herdamos isso do nosso primeiro pai chamado Adão. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A ideia é: nós nascemos pecadores porque o nosso primeiro pai era o nosso representante diante de Deus, e ao falhar no teste de vencer a tentação do diabo, ele caiu, e todos nós agora, nascendo geração após geração, nós nascemos pecadores, nascemos maus de dentro para fora, e o nosso pecado se aflora a cada vez mais. Então, quando nós nascemos um bebezinho, você olha e fala assim: inocente, né? Não, pecador, miserável, ainda que não tenha praticado o pecado. Eu vou fazer uma ilustração para você entender isso. Imagine que você esteja carregando agora um leãozinho recém-nascido. Ele vai te comer? Não, ele vai se alimentar de leite. Então, porque ele está se alimentando de leite, ele deixou de ser um leão? Não. Ele vai se tornar um leão quando ele comer uma zebra? Não, ele já é um leão, porque a natureza dele é de leão, certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para você diante dessa ilustração: você é pecador porque peca, ou você peca porque nasceu pecador? Você é o pequeno leão que vai comer a zebra,
Ou seja, você nasceu pecador e os seus pecados brotam de você constantemente. Então, como resolver o problema? Como que eu vou ficar diante de Deus se eu tenho um coração pecador? Se eu sou ruim de dentro para fora e eu não consigo me mudar? Será que limpar as mãos resolve? Não, de jeito nenhum. A implicação disso é: não adianta você ser religioso. Ser religioso não vai limpar o seu coração. Vir na igreja, ouvir sermão, dar o dízimo, ler Bíblia, não é o que vai salvar você. Ou seja, não são os lavares cerimoniais dos fariseus. Quando a gente pensa desse jeito, nós estamos substituindo a graça de Deus e a justiça que Ele nos dá de Jesus Cristo pelas cerimônias, pela religiosidade. Ou seja, isso é o evangelho da autossalvação. Faça obras religiosas e Deus vai te salvar. É isso que a igreja católica apostólica romana prega, é isso que as igrejas evangélicas que se distanciaram da palavra pregam, é isso que o budismo prega, é isso aí que todas as religiões que não são bíblicas pregam. Faça coisas para você chegar à eternidade, à vida eterna, à salvação, ou qualquer que seja aquilo que a religião tal chame. Só que isso esquece de uma lógica sublime. Pense agora comigo numa fonte de água salobra. É água salobra, tá? Algum dia vai brotar dali água doce? Jamais, never. Ou seja, o coração do homem é mau. Então algum dia vai brotar alguma coisa boa de verdade e que vai agradar a Deus? Nunca. Nunca. Significa que tentar ser salvo pela religiosidade nunca vai te salvar, porque tudo que você faz é maldito, nojento, misturado com o seu pecado e ofensivo para Deus. Por isso rituais religiosos não salvam. Então tudo que os fariseus faziam para resolver o problema e hoje os, entre aspas, cristãos modernos fazem para resolver o problema, não resolve. A implicação disso é o seguinte: nós precisamos de alguém para resolver o problema. Quem é esse alguém? Era aquele que estava falando com eles, Jesus. Jesus é a solução desse problema, amigo. Ou seja, você não pode se salvar, você não pode mudar seu coração, você não pode apresentar nada diante de Deus para valer a sua entrada no céu. Mas Deus te deu alguém chamado Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo vai fazer é exatamente isso. Ele vai entrar no problema. Jesus resolve isso através da vida dele de obediência, porque ele é o único que obedeceu completamente. Jesus teve uma vida perfeita justamente para isso, para te salvar disso. E meu amigo, a questão não é só fazer coisas boas. Você está se esquecendo de uma coisa: você tem uma dívida impagável com Deus. Não é só ser pecador, é ter uma dívida que não dá para pagar. E o que Jesus faz? Ele paga essa dívida. E a sua ressurreição, diz Paulo, ele ressuscitou para a nossa justificação, garante que essa justiça que nós precisamos diante de Deus, esse parecer diante de Deus como alguém santo, seja nos dado por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é a única e verdadeira solução do problema, e Jesus morreu e ressuscitou para isso. Significa então que o que Jesus fez resolve o nosso problema, mas não totalmente. Ué, pastor, você está louco? Não. O problema não começa de dentro para fora? Não é? Não começa de uma natureza ruim? Então Jesus paga a sua dívida, Jesus obedece para você, isso está fora de você, mas ainda tem um problema dentro de você. E aí, como é que Jesus vai resolver o problema dentro de você? Se o problema começa no coração, logicamente ele vai te dar um novo coração.
Então Deus perdoa os nossos pecados no tribunal dele, mas não resolve. Nós ainda precisamos obter isso por meio de fé e arrependimento. Fé e arrependimento só vem por meio de uma nova natureza. Por quê? A fonte salobra vai jorrar água boa? Não. Então precisa uma nova fonte. E Deus vai dar a nova fonte. E é isso que Deus promete, ó. Então, olha o que ele promete: aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Lembra da ação cerimonial dos sacerdotes de julgar água? Lembra dos escribas e fariseus julgando água na mão? Aquilo tudo tinha que simbolizar o quê? Deus julgando a água do Espírito Santo. Então eu vou julgar a água em vocês, e vos purificarei de toda a imundícia dos vossos ídolos, vos livrarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, ou seja, uma nova disposição. Tirarei de vós o coração de pedra, ou seja, o coração idólatra, duro contra a palavra de Deus, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. O problema deles não era que eles obedeciam a palavra dos homens? Como é que eles vão obedecer a palavra de Deus? Coração novo. O problema deles é que a pureza exterior não resolvia? Eu purifico vocês de dentro para fora. Por isso Deus prometeu o quê? Jesus, Ele não só vai na cruz e perdoa a nossa dívida. Jesus vem dentro do nosso coração e nos dá um novo coração, uma nova alma, ou seja, uma nova natureza, uma nova disposição de dentro para fora. Como que eu sei que eu tenho isso? Você ama Jesus, você obedece a Jesus, você odeia os seus pecados. Lembra que Ezequiel falou: vocês vão ter nojo de vocês? Você, quando pecou, já sentiu nojo de você? E não do pecado, de você? Não, você não converteu ainda. O dia que você sentir nojo de você, aí você vai converter, porque isso é conversão lá no texto. Sentir nojo de você, não do pecado. Depois do pecado, óbvio, mas primeiro de você, porque o pecado, ele não é uma massa etérea, ela vem de você. Percebeu? Então o coração novo, ele sente essas coisas. O coração novo entende que ele tem que produzir agora coisas agradáveis a Deus através da obediência à palavra de Deus. Ou seja, o que Jesus ensinou para esse povo aqui? Evangelho, o verdadeiro evangelho. E por isso ele disse, entendam o que eu estou dizendo. Ou seja, se apropriem dessa verdade que eu estou dizendo. Se eles fizessem isso, né? E é óbvio que eles precisavam do Espírito Santo para isso, eles teriam um novo coração. Eles agora seguiriam a Jesus como os apóstolos. E eles entenderiam: nossas cerimônias nunca vão nos dar mérito diante de Deus. Um coração novo entende: eu nunca vou ser nada diante de Deus. Por fim, Jesus disse mais uma vez: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você lembra onde que a gente viu isso aqui em Marcos? Em Marcos 4, depois que Jesus contou a parábola dos solos, que falava de onde? Do coração. Ele disse: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus acabou de falar de novo uma parábola que fala do quê? Do coração. Então ele repete: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão de Jesus, que como eu já disse é uma das favoritas de Jesus, está diretamente ligada ao coração. Veja, Jesus não é bobo, gente, né? Tirando alguém que perdeu o ouvido aí por um acidente, todo mundo tem ouvido aqui, não tem? Era bem provável que todo mundo tivesse ouvindo ele, tivesse um ouvido, não é? Então aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, não significa aquele que tem uma orelhinha para ouvir, escute. Ele está falando o quê? Aquele que tem um novo coração, me escute dentro desse novo coração. E é interessante que quando Jesus usa essa expressão,
que aponta diretamente do coração, o que ele quer desalojar de dentro do coração dessas pessoas? Ídolos. E qual é o maior ídolo que a gente tem no nosso coração? Você, eu. Não existe ninguém que a gente ama mais e ninguém que a gente cultue mais do que a nós mesmos. O que ele quer tirar lá do centro do seu coração? Você, o seu pecado, sua natureza pecadora. Sabe por quê? Todo ser humano já nasce de fábrica, né? Pecador, programado para quê? Eu sou o centro do universo. Eu sou o centro do universo. Eu vou exemplificar isso até com os bebês, né? Bebê tem paciência quando está com fome? Eles choram, berra, faz birra, se debate, tenta se julgar, né? Quase suicida se deixar, né? Porque está com fome. Você acha que ele está com fome para morrer de fome? De jeito nenhum. E você acha que ele não segura porque ele é um bebê? Não, é porque ele é o centro do universo. O que está na lógica ali, mesmo que ele não pense nisso, e a gente não precisa de pensar para que isso esteja movendo nos nossos corações, eu sou o centro do universo. Deus existe para me agradar. O mundo gira em torno das minhas coisas. Todo mundo está aqui para me servir. Eu sou o centro do universo. Por isso que as pessoas vão no supermercado e não conseguem esperar a fila do caixa. Dá o sinal vermelho, elas estão avançando. Ou seja, eu sou o centro do universo. Sou eu que mando nesse negócio todo. Quando Jesus fala que ele tem ouvido para ouvir ouça, ele estava dizendo assim, ó, desaloja esses ídolos aí, ó. Tira esse ídolozinho do seu coração aí. E meus irmãos, esse povo aqui era judeu. Quando eles ouviram essa expressão, eles iam voltar para 2 capítulos da Escritura. O primeiro é Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel. Ou seja, quando Deus chamou aquele povo a ouvir a palavra profética e a amá-lo de coração. Amá-lo de coração. E viver aquilo no coração e inculcar aos filhos essa palavra. Mas primeiro eles teriam que ter a palavra no coração, percebeu? E outro texto é Deuteronômio 4. O que está lá em Deuteronômio 4? Deus mostra para eles o grande privilégio de ouvir a palavra de Deus e ainda estar vivos. Ou seja, Jesus está aparentando para eles aqui uma questão. O que há de mais grave nesse mundo é ouvir a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo aqui hoje é a coisa mais grave que vocês podem fazer na vida de vocês. Mais do que entupir o coração seu de coxinha, acredite. É a coisa mais grave. Você sabe por quê que é a coisa mais grave? Porque a palavra de Deus, ela serve ao propósito de Deus e ela é sempre eficaz. E Deus, quando dá a sua palavra, ele tem 2 propósitos em vista. Um deles é a salvação. Diz assim, ó: inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. Então o profeta Isaías, em Isaías 55, 3 e 11, ele percebe o que? A palavra de Deus, ela cumpre aquilo que Deus manda. Se a gente ouve, ela cumpre o que Deus manda na nossa vida. O que Deus manda na nossa vida? Salvação. E se a gente ouve e não muda de vida e continua do jeito que a gente está e deixa para amanhã resolver as coisas com Deus, o que acontece? O que pode vir na nossa vida? Juízo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem em si mesma o poder de dar vida e o poder de matar para sempre. Então, o que depende para isso acontecer? A maneira como a gente ouve.
se a gente ouve de coração limpo, se a gente ouve querendo guardar essas coisas no coração, entendendo que a gente é mau, que a gente não pode se salvar, que a gente precisa de Jesus, que Jesus vai transformar a nossa vida, a gente vai viver em santidade a partir de agora, essa palavra vai te salvar, essa palavra vai produzir bons frutos na sua vida. Mas se você ouve achando assim, não é bem assim, eu quero continuar no meu orgulho, eu não preciso disso, isso é bobagem, ela vai te produzir morte. Só que a morte que ela produz, se você nunca se arrepender, é morte eterna, não tem volta. Então, pergunta: como estou ouvindo a palavra de Deus? E agora, como viver esse texto? A mais óbvia aplicação desse texto é: não caia no discurso do falso evangelho, da autossalvação e de que o ser humano é bom por natureza. Se você souber uma única coisa que hoje, eu já estou feliz. O que? Eu e você, nós nascemos maus, e nós nunca vamos deixar de ser maus aos olhos de Deus, a não ser que nós abracemos Jesus pela fé, e que nós arrependamos dos nossos pecados, deixando os nossos caminhos de pecados. Basta que creiamos em Cristo como o único e suficiente Salvador, para que isso vá para longe de nós. Mas, para você crer em Jesus, você precisa de um novo coração. Como que você consegue esse novo coração? Deus tem que lhe dar. Que tal então pedir a Deus esse novo coração? Se você não tem, peça: me dê um novo coração, me dê o teu Santo Espírito, vem fazer em mim morada, Jesus. E quando você for pedir isso, fale o seguinte: Senhor, eu estou aqui como um pecador, estou aqui como alguém que não merece nada do Senhor, mas eu quero te suplicar que me salve, me dê um novo coração, me dê o teu Espírito Santo e me livra da tua ira. Faça isso de coração. Segunda aplicação, essa passagem, ela nos mostra o quão vagarosos nós homens somos para entender as coisas espirituais. Sabe por quê? A corrupção da nossa natureza, que nós nascemos com ela afeta o nosso coração, e portanto afeta a nossa vontade, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa memória e o nosso entendimento. Ou seja, nunca se julgue alguém bom demais, né? Porque você nasceu com tudo isso aí afetado. É por isso que uma pessoa pode ser a mais inteligente e perspicaz nas coisas do mundo e fracassar em entender a simples verdade do cristianismo. Você é mau, você nasceu mau, e você só pode ser salvo em Jesus. Essas pessoas que são afetadas desta maneira, e são todas elas, se elas não receberem um novo coração, elas serão incapazes de absorver até mesmo o raciocínio mais lógico da Bíblia, e toda a Bíblia é bem lógica, graças a Deus por isso. E ela não verá nada nas asseverações da doutrina. Para essas pessoas, eu estou falando aqui no idioma estrangeiro. É igual aquela propaganda, né? Há um tempo atrás, do Whiskas, né? Em que os gatinhos, quando os donos falavam alguma coisa com eles só ouviam lá, né? Whiskas sachê, Whiskas sachê, Whiskas. Ou seja, eles entendiam no gatês, né? No idioma deles de comida. Ou seja, a pessoa vai ouvir. Por isso Paulo disse, o mundo não conheceu Jesus por sua própria sabedoria. 1 Coríntios 1:21. O mundo ouve, mas não entende. Diante disso, o que nós precisamos fazer? Todos os dias, orar. Senhor, me dê conhecimento das tuas coisas, me dê entendimento espiritual.
Transforma o meu coração e a minha mente, o meu raciocínio, para eu aprender as tuas coisas. E em terceiro lugar, tira colo, né? Logo, ou seja, como consequência lógica, ao ler a Bíblia e ouvir sermões, tudo depende do espírito que você ouve. Uma mente humilde, educável, simples, é o segredo para a gente aprender. Mas para ter isso a gente tem que pedir. Por isso que Davi pediu lá no Salmo 119, 64: ensina-me os teus decretos, para que nós não ouçamos e não entendamos. Ou seja, você tem que pedir sempre a Deus: Senhor, me ajude a entender as tuas coisas, colocando a minha capacidade, todas as minhas faculdades ao ler e ouvir a Bíblia. E, é claro, nós vamos precisar do preceptor interno. Quem que é esse? O Espírito Santo de Deus. Por isso, todos os dias, ao ler e ouvir os sermões, se esforce, mas peça sempre a Deus: me dê o teu Espírito Santo para entender. Você sabia que o pregador Charles Haddon Spurgeon, ao subir as escadas para o seu púlpito, e a escadaria era grande, em cada degrau ele ia falando: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, porque ele entendia que, por mais que ele fosse um excelente pregador, para tudo aquilo fazer vantagem no coração das pessoas, precisava do Espírito Santo. E aí, meu amigo, também tem uma postura de atenção. Não fique cochilando no culto, vagueando sua mente, pensando em outra coisa. Foque em ouvir a palavra. Jesus disse: vede como ouvis. É sua responsabilidade ouvir. A maior responsabilidade que você tem na sua vida é ouvir a Bíblia. Você vai fazer ela de qualquer jeito? Quarta aplicação. Nós vimos então que nenhum alimento pode nos contaminar. Você pode comer uma feijoada, um magret de pato. Se for comer um magret de pato, me chama, que eu nunca comi, coisa chique, né? Eu não tenho dinheiro para isso não. Você pode comer o que você quiser, que isso não vai te contaminar. Mas não se engane, coisas externas podem nos contaminar. Aquilo que você coloca diante das suas vistas, aquilo que você ouve, é muito importante. Então, se você for assistir um filme pornográfico, aquilo vai lhe fazer mal na alma. Se você ficar ouvindo piadas indecentes, aquilo vai lhe fazer mal na alma. Mas por que você procurou essas coisas? Porque elas já estavam antes dentro do seu coração. Só que quando você as procura e traz ainda mais para dentro do seu coração, você se torna pior por dentro do que você já era. Então não faça isso. Ou seja, o que era ruim ficou pior, né? Diria o ditado. Não faça isso. Quinta aplicação. Eu vou ler para vocês aqui 1 Samuel 16:7. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Querido amigo, você não pode enganar Deus. E sabe qual que é a pessoa que você mais engana? Você mesmo. Você mesmo. Então, não tente ser um bom cristão do lado de fora, cultivando pecados no coração. Se você estiver fazendo isso, Jesus te chamou nessa sessão de Marcos de hipócrita. Ou seja, você é um moderno fariseu. E aí você está indo para o inferno. Rasga o seu coração diante de Deus, porque Ele sabe quem você é. Talvez você consiga enganar as pessoas, e eu te digo que a pessoa que você mais engana é você, né? Tortuoso é o coração, né? Diz Jeremias 17:9. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Por isso que o verso 10 diz, né? O Senhor sonda os corações. Deus conhece o seu coração. Você não conhece o seu coração. Deus conhece. Por isso que o salmista pediu: vê se há em mim algum caminho mau. Me sonda. Peça a Deus para te sondar e tirar sua hipocrisia. E a nossa última aplicação, você viu que o pecado está dentro de você, não viu? Se você não viu ainda, deixa eu dar alguns exemplos aqui para você saber, né? O primeiro eu já dei, né? Se você olhou para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Todo mundo aqui já teve pensamentos impuros, não já? Então, você já tem uma amostra que o pecado está dentro de você. Jesus diz que todo aquele que chamar um irmão de raca, que significa idiota, né? Cabeça vazia, com raiva no coração, já matou. Alguém aqui já teve acesso de ira? Então você é assassino. É assim que a Bíblia trabalha. Então eu vejo que todo mundo aqui é adúltero, assassino, cobiçoso, né? Quer que eu continue? E tem uma outra coisa. Se nós somos assim, o céu é um lugar de santidade, ou seja, de gente que não é assim. Então lascou, o que eu preciso fazer? Se você já creu em Jesus, você precisa se santificar, encher-se do Espírito Santo, matando o seu eu. Como que eu faço isso? Paulo disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, como que a gente se enche do Espírito Santo? Se esvaziando de si mesmo e enchendo-se da palavra de Deus, da graça de Deus. Por isso, se você quer se santificar, você precisa da palavra de Deus pregada, lida, a palavra de Deus nos sacramentos e a palavra de Deus na oração. E são essas coisas que Deus vai usar para matar o pecado no seu coração e para te santificar. Lembre-se que a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Meu amigo, sem santificação ninguém verá a Deus. Significa que isso é uma afirmação, não tem como, acabou. Se você não for santo, você não vai ver a Deus. Então você precisa de ser santo, e para ser santo, você precisa de praticar essa palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, deixando a prática do pecado em todas as áreas da sua vida. Não é ser perfeito, tá? Não estou pregando perfeição. Você sempre vai ter pecado até o dia que Jesus voltar e acabar com o pecado da sua vida. Mas significa que você vai deixar a prática do pecado, ter nojo de você, abominar o pecado em todas as áreas da vida. Todas. Não pode ter umazinha que você fala assim: aqui não, Senhor. Todas. Por isso que Paulo disse: Deus vos santifique em tudo. Deus vos santifique em tudo. Pastor, está difícil, eu não estou conseguindo. Deus é fiel para nos ajudar. Peça a Ele para te ajudar. Peça a Ele essas coisas espirituais que são boas, e Ele vai lhe atender, e Ele vai lhe fazer santo, e Ele vai lhe dar a entrada nos céus. Não pelo que você faz, nunca pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez e faz no seu coração. Que Deus nos dê graça. Vamos nos colocar de pé e orar. Nosso Deus, eu só posso me achegar diante do Senhor agora por meio de Jesus e dizer: ai de nós, ser propício a nós pecadores. Ó Pai, todos nós nascemos em pecado, nossa mãe nos concebeu em pecado,
nós recebemos o pecado do pai Adão. Por isso tenha misericórdia. Nos salve, Deus. Nos dê um novo coração. Joga a água pura do Espírito Santo nas nossas vidas, nos lavando com um lavar regenerador, como disse Paulo. E que esse novo coração possa amar Jesus intensamente, desejar Jesus completamente, entender que Jesus é o bem mais precioso desse mundo e que fora de Jesus só há trevas, pecado e um caminho reto para o inferno. Que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, para ver o pecado que há em nós e abominar a nós mesmos, ter nojo de quem somos, ver os maus caminhos e deixá-los. Isto é, produz em nós o arrependimento verdadeiro para a vida, Senhor. E que isso possa redundar num espírito manso, humilde, tranquilo, um espírito inabalável diante do Senhor. Que isso possa redundar na alegria da salvação em Jesus Cristo. Que isso possa redundar na prática verdadeira da palavra. O Senhor é o único que pode transformar fontes rotas, cisternas vazias, naquelas que brotam água viva para sempre, que jamais vão cessar. Nos dê a graça dessa fonte de Jesus Cristo jamais parar de jorrar nas nossas vidas. E nos santifique, ó Deus, em tudo. Que a nossa mente, o nosso coração, nossa vontade, nosso entendimento, todo o nosso ser, sejam santificados pelo Senhor e para o Senhor. E que a nossa vida seja uma longa produção de boas obras. E que na nossa morte, ou no derradeiro dia que Jesus voltar, estejamos no novo céu e nova terra com Ele. Não porque fizemos alguma coisa ou nos salvamos, não, porque ao Senhor pertence a salvação. Eu lhe imploro, e eu lhe imploro, Deus, de todo o meu coração, tira o falso evangelho das igrejas, por favor, ó Deus. São milhares enganados por esse falso evangelho. Tenha misericórdia. Nós não merecemos compaixão, assim como aquela multidão não merecia compaixão, assim como essa multidão de cristãos professos, mas que não são verdadeiros cristãos, não merecem a tua compaixão. Mas se compadece de nós na eternidade e envia o avivamento para a tua igreja, fazendo-nos voltar ao caminho antigo, à palavra, ao evangelho verdadeiro. Eu lhe imploro isso em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a consolação tão terna e graciosa do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre. Amém.